fez. E aqui ele apresenta em cada uma dessas estrofes, a partir da estrofe 2, uma condição que a igreja deveria vencer. Sim. A primeira condição aqui era o primeiro amor. O que a gente tinha que vencer, Clarice? Não deixar o primeiro amor. Alimentar o primeiro amor. Não deixar ele se perder, se esvair. Amém? Amém. A segunda característica é vencer o sofrimento. Amém. Não se deixar abater pelo sofrimento. Amém. Nossa, Deus diz: ser fiel até a morte. Amém. Seja fiel. Amém. Seja perseverante. Amém. Não desista. Amém. Tem que vencer para receber a coroa. Nossa, na estrofe 4 fala: vencedor serás com Cristo, testemunho dá, longe da religião vã, come uma luz. Amém. Essa é a promessa da igreja em pé. Uma igreja que se envolveu em tantas coisas negativas, tantas coisas mundanas. O Senhor deixa essa tua religião e come o maná. Aquela porção especial que está lá dentro da arca da aliança. Tem uma porção especial lá, que é para aqueles que buscam, para aqueles que desejam, que querem. É o maná. Então tem que vencer o quê? A condição da religião. E na estrofe 5 fala: simples puro ser, vence toda vil mistura, para enfim reger. A igreja de Tiatira se tornou uma igreja muito misturada, uma igreja sincrética, uma igreja cheia de idolatrias, cheia de imagens, cheia de substitutos de Cristo. Então nós hoje temos que vencer também essa mistura. Temos que lutar contra toda mistura. Amém. Não aceitarmos mistura no nosso meio. Amém. Assim o Senhor vai olhar para nós com um olhar diferente. Amém? Amém? Amém. E por fim, a igreja em Sardes crê no vivo Deus. Uma das coisas que a gente tem que vencer, irmãos, era a incredulidade. Eu falei com os irmãos ontem à noite, no serviço, eu falei para eles: hoje, uma característica dessa geração é viver o cristianismo sem Cristo. Muitos hoje vivem o cristianismo sem a pessoa de Cristo, sem se importar com Cristo, sem se importar com a redenção de Cristo, sem dar valor à pessoa de Cristo. Irmãos, isso é terrível. E nós temos que lutar contra isso hoje também. Isso é verdade, verdade. E por fim, a igreja de Laodiceia deixa a harmonia. Pensa uma coisa que é sutil. Pensa uma coisa que não é tão visível. Porque às vezes nós vemos para mim. Às vezes nós fazemos algumas coisas religiosas. Mas como é que está o coração quando lê a Bíblia? Como está o coração quando ora? Como está o coração quando você vai visitar alguém? Como está o coração? É muito sutil isso. E nós temos que vencer isso também. Amém. Pelo que nosso irmão vai nos apresentar hoje, essa mensagem da visão de Apocalipse 12. É até assustador ouvir essa mensagem. A visão de Apocalipse 12. Então eu creio que nós devemos ainda orar pelo nosso irmão. Senhor, Deus abençoe, pedindo para o irmão bispo fazer uma oração. Amém. Para que ele possa abençoar o nosso irmão e assim também nos abençoar, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. E essa palavra, a irmã Salete orou, que ela não volte vazia. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Nós queremos reunidos. Amém. Com o teu nome. Amém. Queremos ser vencedores. Amém. Juntamente com a igreja. Amém. Com os teus santos. Sim. O Senhor chamou. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Podemos estar aqui. Amém. Ouvindo a palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Abrindo, Senhor. Amém. O nosso coração. Amém. Abrindo o nosso ser. Amém. Queremos dizer sim, amém. Amém. Ao teu falar. Amém. Ao teu falar está na igreja. Sim. Senhor Jesus. Amém. Somos submissos. Amém. Na igreja. Amém. Ao teu falar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Abençoa o irmão. Amém. Vai nos falar. Vai nos fazer a palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Seja com seus filhos. Amém. Seja com a sua mente. Amém. Que o Senhor possa falar. Amém. Por meio dele. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. É um privilégio. Amém. Estamos aqui. Amém. 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 Glória a Jesus. Amém. Então vamos, a gente pode ficar de pé, né? Para a gente fazer a leitura. Glória a Deus. Apocalipse 12. 12 anos. Senhor Jesus. Amém. Todos acharam? 12, vamos ler juntos. Primeiro versículo 12, 1, depois 5 e 6, tá? Amém. Viu-se
Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com servos de fé. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que ele a sustente durante 1260 dias. Amém. Pode sentar. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Sobre o hino, eu até brinquei com os irmãos semana passada, disse que não ia ter mensagem, né? Se eles não ensaiassem esse hino. 344 nós nunca tínhamos tido a oportunidade de cantar, né? Então, esse hino, quem compôs esse hino foi um grande irmão que nós conhecemos, né? Nós fomos já muito ajudados por esse irmão Rudinez Lee, irmão com muita visão sobre esse assunto de filiação, e nós agradecemos ao Senhor pela vida desses irmãos. Não nos esqueçamos de onde nós viemos, sobre os ombros de quem nós estamos. E falar para o serviço de som, que um irmão também com muita experiência disse que uma reunião, 50% da reunião é o serviço de som. Isso incluindo o serviço em si e os hinos. Então é uma responsabilidade, né? O serviço de música ele vai cooperar diretamente 50% com a reunião. Então é uma responsabilidade de trazer novos hinos, de ensinar os irmãos a cantar novos hinos. Os tocadores vão chegar aqui apenas e tocar um instrumento ali como se fosse algo qualquer. Não, precisamos ser aceitos por Deus. Amém. Então o hino, né, vai cooperar diretamente com o desfrute dos irmãos. Então estou dizendo isso para encorajá-los, tá? E mostrar a responsabilidade do serviço de música na igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Nós estamos vendo já essa quarta mensagem, a visão de Apocalipse 12, o encargo, né, desse semestre. Gálatas, a filiação. Amém. Louvamento diário. Todas as mensagens, elas estão sendo com esse foco. A filiação. O que é a filiação? Estamos vendo tudo com essa ótica, né? Com a lupa da filiação. Todas as mensagens. Nós vimos semana passada, a história do jumentinho. Mas com o foco da filiação. Por que você precisa se tornar um leão? Porque você precisa amadurecer, você precisa sair desse estágio de jumento e se tornar um leão. Quer dizer, alcançar a maturidade. Essa semana, né, a visão de Apocalipse 12 fala diretamente sobre a filiação quando tem a figura aqui do filho varão. Então todas essas coisas estão relacionadas. Eu queria antes ler aqui um artigo que eu encontrei na internet sobre o assunto filiação. O nascimento dá a alguém o direito à herança. Presta atenção, o nascimento dá a alguém o direito à herança, mas a filiação dá a alguém a participação na herança. Ser um filho é infinitamente mais do que ser uma criança. Os dois termos nunca são confundidos pelo Espírito Santo. Não é uma diferença de relacionamento, mas de posição. Uma criança é um nascido de Deus. Um filho é um ensinado por Deus. Uma criança possui a natureza de Deus, mas um filho possui o caráter de Deus. É esse Espírito que nos habita que possibilita aqueles que nasceram do alto aclamar Abba Pai. Abba Pai disse que os escravos nunca era permitido usar essa palavra Abba. Exatamente por essa razão. Ela apenas pode ser empregada por aqueles que receberam ou estão no processo de receber a filiação. Então esse pequeno artigo é sobre o estudo da palavra criança, tecnon, e filhos, e filho, né? Uios, iutesia. Esse artigo foi tirado procurando na internet, não é tirado, a gente lendo aqui parece que é algum irmão que ouve com a gente, mas não é. É um artigo de um jovem que tem um site na internet
E ele fazendo um estudo sobre a palavra filiação, no final ele conclui dizendo que ainda ele não tinha chegado a uma conclusão definitiva, os estudos dele ainda não eram definitivos e muito superficiais, porque de fato essa palavra filiação demanda algo muito elevado. Então perceba, irmão, que não é só nós, há milhares de cristãos que estão inconformados com o evangelho que está sendo pregado, e têm laborado e têm buscado se aprofundar e conhecer mais as verdades divinas. Amém. E interessante que é um jovem, né? Opa, então quer dizer que o jovem ele pode se dedicar, se esmerar, se esforçar, estudar a palavra? Não, eu pensava que eu tinha que esperar ficar mais velho. Assim, eu chegar aos 40, 30 e poucos anos, aí eu começar a me dedicar à palavra. Não, eu quero um jovem, 20 e poucos anos, um jovem fazendo um estudo completo sobre a palavra filiação. Então, um site muito bom, fiquei muito encorajado em ver que era um jovem, né? Interessado, se debruçando sobre esse assunto. Bom, a filiação, essa mensagem, certamente não é o Evangelho da Graça. Não é o Evangelho da Graça. Ouvir essa palavra, ler sobre essa mensagem, o incrédulo, por exemplo, que ouviu essa mensagem, eu não espero que esse incrédulo queira seguir Cristo. Pelo contrário, a visão de Apocalipse 12 é isso aí, meu amigo, eu quero a distância de Cristo. Porque não é o Evangelho da Graça. A visão de Apocalipse 12 não é o Evangelho da Graça. Nós estamos falando de coisas sérias. É tão sério que você pode acreditar em coincidência. Mas o mapa mundi fazer a representação desse quadro, Apocalipse 12, nós temos a América do Norte parecidíssimo com a águia. Não é possível que alguém teve um sonho e conseguiu colocar uma águia ali. Não é possível que aquele continente de lá, o ocidental ali, conseguiu parecer um dragão. O continente africano pareceu um feto. Não tem como, é só coincidência. Só se a gente olhar para isso, mas isso aí não é bem desse jeito, é coincidência. O assunto é sério. Está representado no mapa mundi. Deus deixou a representação de Apocalipse no mapa mundi. Então percebam a seriedade do que é esse assunto, a visão de Apocalipse 12. O Apocalipse 12, todos nós conhecemos aqui a figura, conhecemos de qual é salteado, bem isso. Já tem mais, como eu falei para os irmãos, tem uma década ou mais que nós estamos ouvindo, mais de uma década que nós estamos ouvindo sobre esse assunto. E não me estranhe se você for para a conferência em setembro, você ouvir de novo. Não me estranhe. Mas, de fato, isso nos expõe, mostra que de fato não é pelo muito ouvir que nós somos transformados, porque se fosse pelo muito ouvir, então estava todo mundo já preparado, né? Então não é pelo muito ouvir, mas de fato quando nós somos difíceis mesmo, é quanto à nossa natureza, a gente é difícil a gente resiste ao trabalhar de Deus. Apocalipse 12, como nós estamos falando, o Cristiano compartilhou, não é papinha, não é leite, é assunto sério, é evangelho do reino. A visão de Apocalipse 12 é o evangelho do reino. E dentro desse contexto de Apocalipse 12, dentro dessa visão de Apocalipse 12, a gente não é simples. Para quem vem aqui pregar, para quem vem aqui na frente falar, não é porque os irmãos conhecem isso aí, conhecem demais esse assunto. E poder trazer algo novo, poder trazer algo que ajude os irmãos, que encoraje os irmãos, é uma tarefa bem árdua, bem difícil. Então, ao longo aqui, eu vou falar um pouco sobre essas figuras que nós já conhecemos bem. Mas o meu encargo, então, nesse caso aqui, é falar sobre as coisas porque nós queremos ser filho do varão, ou não? Sim. Quem quer ser filho do varão? Amém. Nós queremos ser filho do varão. Então, nós estamos sentados aqui nessa cadeira azul, não é porque nós não temos outra coisa para fazer. Não é porque sábado à noite não tinha outra programação para mim. Porque eu não tinha, não é. Nós
sentado nessas cadeiras azuis, porque nós queremos ser filho varão. Amém. Esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Sim. Nossa vida cristã gira em torno disso. Gira em torno de nos tornar filho de varão. Então, eu quero destacar aqui algumas coisas que têm nos atrapalhado nesses últimos tempos. Coisas que têm nos atrapalhado e que não nos ajudam a nos tornar filho de varão. E vou falar também das coisas que vão nos ajudar a nos tornar filho de varão. Algumas dessas coisas nós praticamos, algumas nós não praticamos, nós somos pegos em algumas, somos pegos em outras. De qualquer forma, nós precisamos buscar e compreender todos esses assuntos. Cada um desses pontos que eu quero colocar aqui demanda uma mensagem, várias mensagens. O irmão Dom ficou quase a metade de toda a conferência em Gálatas 1. Da conferência, pelo menos 8, 7 mensagens ficou em Gálatas 1. Então, se a gente for falar de todos esses assuntos aqui, eu quero só pincelar e mostrar que algumas coisas que vão nos atrapalhar no ser filho de varão. Irmão, o grande dragão, como a gente percebeu lá em Apocalipse, nos mostra que esse dragão era quem? Era a serpente. Lá em Gênesis ele era serpente. Mas agora ele não é mais serpente. Agora ele é dragão. E ele é dragão por quê? Porque ele se alimentou. Imagina, como é que uma serpente vira dragão? Como é que vira? Esse comeu muita coisa. Comeu demais, se alimentou demais. E nós vimos que o homem sendo pó é exatamente isso. Esse dragão, ele se alimentou do homem. Ele se alimentou do homem. Ele se alimentou da natureza humana. Ou seja, esse dragão virou dragão por causa do homem. Esse dragão se tornou dragão por causa do homem. Porque o homem se tornou alimento do dragão. Então o dragão todo dia está se alimentando. Ele foi se alimentando, era uma serpentezinha ali, e foi aumentando, e Deus se tornou um grande dragão. Não respeita a autoridade. Nós vamos falar aqui sobre quem é esse dragão. Ele se coloca em frente ao filho varão e quer devorar. Ele está preocupado, é o filho varão, ele está preocupado com o filho varão. Ele quer devorar também o filho varão. O objetivo do dragão, o que ele mais faz é comer. Por isso ele se tornou. Então, o que tem alimentado o dragão? O que é comida do dragão? Comida do dragão não é quando você morre, você perde a vida, você não perde a vida e sai dessa terra. Não é nesse sentido, não. São os nossos atos, é o viver do homem que vai alimentando o dragão até culminar na morte dele. Mas é o viver. Então, uma das coisas aqui, e a gente percebeu ao longo do alimento diário, todas essas coisas aqui estão no alimento diário. E uma das primeiras coisas aqui fala sobre o pecado. Então, o pecado é a comida do dragão. Tem alguns versículos aqui, eu não vou poder ler todos, mas tem alguns que eu quero destacar. Amém. E esse eu quero destacar primeiro, João 3,8. Amém. Por causa da seriedade. Percebam como Deus vai falar. Certo? Não é eu que estou falando. Perceba como Deus vai tratar determinados assuntos aqui. 1 Coríntios 3, 8. 1 João, versículos 3, tá? 1 João 3, 8. Isso. Nós vamos ler o 9 também, tá? 1 João 3, 8 e 9. Certo? Então vamos lá. Olha o que o Senhor está falando. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado,
prática do pecado. Porque pecado, erros, todos nós cometemos. Ele está falando de uma prática, de você viver deliberadamente na prática. E 1 João, aqui ele está escrevendo para quem? Não, a Bíblia foi escrita para crente. Amém. A Bíblia foi escrita para crente. A Bíblia foi escrita para os cristãos. Amém. E olha e observe que ele não está usando meia palavra. Ele está dizendo: aquele que pratica pecado procede do diabo. Ou seja, João está dizendo aqui, ele está advertindo que é possível que aqueles ditos chamados filhos de Deus, eles vivam na prática do pecado. E ele está desfazendo, ele está falando: você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Irmãos, essa prática, esse viver é comida de dragão. Esse viver nessa prática vai alimentar o dragão. Você está ajudando a alimentar o dragão. Outra coisa, a vida da alma. Nós conhecemos lá Mateus 16, 18. O que Pedro fez? No mesmo período, no mesmo tempo em que Pedro teve uma revelação divina e foi inspirado por Deus, ele abriu as portas do inferno. Foi ou não foi? Foi. Ele abriu as portas do inferno. Arreda Satanás. O Senhor não falou bem assim: Pedro, você devia vigiar, Pedro. Vigia, faz as suas palavras. Eu entendo que você é zeloso, você me ama, mas olha, você está falando não é bom, Pedro. Ele falou assim: arreda Satanás. Arreda Satanás. Irmãos, a vida da alma, nossa vida da alma, ela é comida de dragão. Ela abre porta do inferno. Nossa vida da alma abre porta do inferno. Crente abre porta do inferno? Crente abre porta do inferno. Abre porta do inferno. Porque o meu encargo é mais na frente, tá? Eu quero ler também 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24 até o 26. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ele tá vinculado a essa afirmação que nós falamos sobre a vida da alma. O apóstolo Paulo, irmão, é um grande modelo para nós de alguém que lutava contra a sua própria natureza. Ele percebia a natureza dele e ele lutava contra essa natureza, para que ela não fosse manifestada. E nós vemos essa afirmação aqui nesses versículos aqui, ó, 24 até o 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leve prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim também eu, não sem mérito, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, essa natureza nossa, nós não percebemos a nossa natureza, e nós não lutarmos e não nos esforçarmos, ele fala de esmurrar o próprio corpo, e nos deixar ser conduzidos por essa natureza. Isso é alimento do grande dragão. Vamos agora ler Tiago 4,4. Outra coisa que alimenta o dragão: o nosso amor ao mundo. Nosso amor ao mundo. Percebam, eu quero sempre que os irmãos percebam a maneira como Deus trata as coisas, como Deus deixa registrado algumas questões. E Tiago 4,4, ele começa dizendo assim: infiéis. A palavra é muito forte. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Irmãos, o mundo jaz do maligno. O mundo está em... Eu
preciso ter convicção. Irmão, nós estamos chegando num tempo, os sinais dos tempos, como o irmão colocou, os sinais do tempo não vão chegar. Os sinais do tempo já estão presentes. Nós precisamos definir na nossa vida, nós precisamos decidir. Decide esse negócio de vez quem é seu dono. Amém. Decide. Decide de uma vez por todas quem é seu dono. Ou você é infiel, você ama o mundo, ou Deus é teu dono, ou o mundo é teu dono, o diabo é teu dono. Infiel. Se você quer ser amigo do mundo, você não é amigo de Deus. Deus não está dizendo assim, olha, não, irmão, ele não está aqui dizendo, não está aqui nos bajulando. Deus não bajula ninguém. Amém. Quando os discípulos falaram assim, esse discurso é duro. Aí o que ele fala? Aí ele fala para os discípulos assim, olha, vocês são meus discípulos. Com vocês eu tenho um tratamento diferente. Vocês podem ficar aqui comigo. Com vocês eu vou tratar diferente. Foi assim que ele falou? Não. E vocês, querem ir também? Então pode ir. Pode ir. Vocês querem ir? Pode ir, não tem problema. Irmão, Deus não atura ninguém. Nós precisamos definir nos últimos dias, no tempo que nós estamos vivendo, nós temos que definir. Você tem que ter convicção. Você precisa se decidir. Quem é meu dono? Quem é meu dono? Eu sou de quem? Eu pertenço a quem? Decide isso, irmão. É comida de Satanás, é comida de dragão. Ser amigo do mundo, você está alimentando o dragão. Você quer ser amiguinho do mundo, você está alimentando o dragão. Oh, Senhor Jesus. Nós, 1 Coríntios 10:10, vamos ler também. Essa daqui também é forte. 1 Coríntios 10:10. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Comida de dragão, alimenta o dragão, murmuração. Aí até no carro, dentro do paralete do carro, o cara me fechou. Eu falei, rapaz, com ruim de roda, o cara me fechou. Ele falou, pai, para de murmurar. Eu falei, eu pensei que eu estava só reclamando. Agora, reclamação e murmuração é a mesma coisa. Mas eu tenho que vigiar. Porque fica parecendo que murmuração só está relacionada às coisas de Deus. Você murmura contra Deus. Não, mas para. Vida de murmuração, você reclama de tudo. Tudo está ruim, fala mal de tudo, reclama, nada está bom. Destruídos. Comida de dragão. Você está ajudando a alimentar o dragão. Você é murmurador. Você está alimentando o dragão. O dragão está cada vez mais gordo. Cada vez mais gordo. E ele disse que foi destruído. Foi a murmuração, irmão, que destruiu o povo de Israel. Não deixou eles entrar. E nós sabemos que isso está relacionado com a filiação. Está relacionado com o filho varão. Por quê? Porque a terra de Canaã representa o reino. Entrar em Canaã representa você ter vencido o deserto. Mas eles foram derrotados pelo deserto por causa da murmuração. Destruídos por causa da murmuração. Outra coisa que é comida de dragão. Não vou ler, por causa do tempo, porque ainda tem um cargo mais à frente. Oséias 4:6. Anotem, depois vocês leem. O que diz Oséias 4:6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Comida de dragão. Crente sem palavra. Irmão, é um absurdo que crente hoje, os cristãos estão sendo desviados pelas coisas mais tolas, banais que existem. Você com 3 versículos, você derruba a teoria da prosperidade. 3 versículos, você derruba a teoria da prosperidade. Mas crente sem palavra. Crente sem Bíblia. Então, nós, irmãos, aqui, uma palavra que foi falada para Oséias: destruir. Sim. O povo está sendo destruído porque não tem conhecimento, não tem palavra. Nos finais do tempo, nessa visão de Apocalipse 12, nos últimos dias, o Senhor nos orientou: eis que viriam muitos em meu nome,
dizendo isso, dizendo aquilo, fazendo milagre, um monte de coisa. Como é que você não vai ser destruído se você não consegue combater, se você não consegue ter firmeza da sua fé de coisas tão banais? Como é que quando vir uma coisa desse nível, transformar, fazer milagre, como é que você não vai acreditar nisso? Se você não consegue nem nas coisas mais banais, nós não conseguimos. Fala ao jovem vai na denominação. Isso aconteceu. Você é. Porque nós precisamos arrepender. Nós percebemos que a igreja já não é mais o fim, não é isso? Nós percebemos que a igreja era o meio. Antes, para nós, a igreja era o fim. Por isso que nós éramos incisivos, exclusivistas. E eu já discuti com meu irmão e falava: se você não estiver na igreja, você não vai ser salvo. Nós éramos exclusivistas. Só que depois, quando nós vimos a questão do reino, nós percebemos que o reino é o fim, mas a igreja é o meio. Mas nesse processo nós descaracterizamos, temos que nos arrepender. Nós mesmos, porque os irmãos que servem, às vezes nos tornamos um pouco mais leves nessa questão, e nós temos que nos arrepender. Vamos preparar uma mensagem falando sobre os 12 aspectos da igreja. Não mudou nada, a Bíblia não mudou. E aí o que acontece? Aí hoje o irmão fala: não, tanto faz, irmão. Afinal de contas, a igreja já é agora só é o meio. Hoje tanto faz. Qualquer lugar que fala de Jesus Cristinho, é coisa boa. Aí tem gente, tem jovem, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Aí não, você é da onde? Não, eu sou da igreja, não sei o que, árvore da vida. Você aceita. Jovem, se você for na denominação do pastor falar, isso é seita. Vitor, você vai na denominação do pastor dizer seita. Cadê a palavra? Você vai ficar calado? Qual o argumento que você tem para não dizer que é seita? O jovem fica lá: meu Deus, é seita mesmo. Não, cadê? Nós precisamos da palavra. Amém. Você tem que ter convicção onde você está, meu irmão. Você tem que saber onde é que você está, o que você está fazendo. Nós vamos perder nosso tempo se nós não fizermos desse jeito. Como nós vimos lá com a Bíblia, como nós cantamos no hino, é interessante, irmão, que ser frio não traz tanto problema para Deus, e nem ser quente sai problema para Deus, mas ser morno traz. A Bíblia diz que Deus quer vomitar. Então nós não podemos estar coxando. Dois pensamentos, está aqui, está ali, está aqui, está ali. Não, tudo bem, irmão, tudo bem. Você está aqui, você quer ir lá, vamos falar claro, você quer ir lá na IBCI. Tudo bem, você quer ir na IBCI. Mas você quer fazer o que na IBCI? Você quer fazer o que na IBCI? Você não está sendo suprido? Está faltando alimento para você? Eu não vejo ninguém vindo da IBCI aqui, eu não vejo. Tem, a gente está sendo visitado aqui por irmãos aqui. E por que você quer ir na paciência, você quer na energia, você quer na... Ué, eu não entendo isso. Mas isso nós temos errado. Porque nós temos desconfigurado a igreja. Não, tudo é de Jesus Cristinho. Tudo vai levar, tudo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo. E não tem problema, está tudo certo, está tudo em casa. A gente precisa ter cuidado. Amém. Nós precisamos nos decidir. Decide. A Bíblia fala mais de inferno do que céu. Sabiam disso? A Bíblia fala mais de inferno do que céu. A Bíblia fala mais de inferno do que céu. Eu vou me deter a isso aqui que eu quis dizer para vocês, que são comida de dragão. Mas eu quero falar então agora para nós aquilo que vai nos ajudar a ser um vencedor. Aleluia. A ser filho varão. Mas eu quero ler Lucas 13, 28. Lucas 13, 28. Vamos ler Lucas 13, 28. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Vamos. Ó Senhor Lucas Jesus. 13, 28. Lucas 13, 28 diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas
mas vós lançados fora. Senhor Jesus. Terrível essa passagem, né? Terrível. Mas essa passagem, embora não tenha feito ainda um estudo profundo sobre o assunto, a Bíblia ela é muito mais detalhista quando ela fala da Nova Jerusalém. Ela é bem detalhista quando ela fala da Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é a consumação do plano, do projeto de Deus todo, é a consumação. O reino, o Deus não é tão detalhista quando fala de reino. Mas por causa desse versículo, eu posso inferir, não afirmar, mas inferir, que se eu sei no reino quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó, significa que nós não perderemos a nossa identidade. Nós saberemos exatamente. Se nós estivermos no reino, irmão, você vai saber por que você está no reino. Mas se você estiver no ranger de dentes, nas trevas exteriores, e no ranger de dentes, você também vai saber por que você está lá. Se você vai saber identificar o Abraão, Isaac e Jacó, você não vai saber quem era você. Não, eu não sei quem eu sou. Eu não sei. Porque eu estou aqui no ranger de dentes. Abraão, quem eu sou, Abraão? Claro, Abraão não vai estar lá no ranger de dentes. Mas o que eu quero mostrar aqui é que vamos imaginar o seguinte: que eventualmente você não foi para o reino. Você está no ranger de dentes. E vamos fazer uma entrevista agora. Vamos fazer o seguinte. Perceba essa passagem que parece assim. Aqui é profundo, mas parece assim que você vai estar nas trevas exteriores, mas parece que você sabe mais ou menos o que está acontecendo lá no reino. E as bodas mostram isso, né? A festa. A gente não consegue, você não precisa estar na festa para você saber que na festa tem alegria, que na festa está cheio. Não é assim quando a gente vê os vizinhos com som alto, você sabe que ele está tendo uma festa. Eu acho que as trevas exteriores vai ser mais ou menos desse jeito. Por isso que lá vai ser choro. Tem a gente que vai ser choro. Quem não conseguir, se a gente não conseguir correr, irmão, nós vamos chorar dia e noite. Você ouvindo lá o que está acontecendo lá nas bodas. Você está ouvindo os irmãos alegres, cantando. Você vai ver o Abraão, você vai ver o Jacó lá no meio e você nas trevas aqui. Mas vamos imaginar que um vencedor sai lá das bodas e vem passear aqui nas trevas. Aí você fala assim para ele: rapaz, não, ele não vai vir. É só para mim entrar aqui na mensagem. Vamos dizer que ele vai lá um dia. Aí você fala bem assim: você vai chegar lá com o irmão lá, né? Diegão, fala com o Diego. Diego, né? Eu fiquei nas trevas. Você está no meio. Aí o Diego vai lá visitar, fala: Diego, cara, não entendo. Por que você está aí? Eu estou aqui. O que foi que você fez? Para você se tornar filho do Arão? Para você ser um vencedor, para você amadurecer. Essas aqui vão ser algumas das respostas que o Diego vai dar. A primeira coisa: eu era insatisfeito com a minha condição espiritual. É a primeira coisa que ele vai dizer. Eu era insatisfeito com a minha condição espiritual. Isso está em Romanos 7:24. Eu sinto isso em mim. Isso mesmo. Se você está insatisfeito com a sua condição espiritual, você já está em alguns passos para você se tornar um vencedor. Irmão, essa vida cristã, você está satisfeitinho com essa sua vida cristã, essa vidinha cristã que você está levando, desse jeito, levando na barriga, desse jeito, está tudo bom, olha, está maravilha, afinal de contas também meus filhos estão bem criados, meu empreguinho tem meu dinheiro. Se você está satisfeito com essa vidinha cristã sua, você tem um problema. Desventurado o homem que sou, quem me livrará? Era Paulo, quem me livrará disso aqui? Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. A primeira característica do vencedor, ele tem que estar insatisfeito. Eu estou insatisfeito com a minha vida cristã. Eu estou insatisfeito. Não está bom. Deus tem que movimentar, Deus tem que fazer alguma coisinha. Esse negócio de ficar vindo para a reunião, irmão. Reunião, sábado, domingo, senta aqui, dá 2 horas mal dada para Deus ainda, de 24 horas que você tem. Você dá 2 horas mal no sábado, você dá 2 horas mal no domingo, e depois você vai para o Senhor. Isso não é vida cristã. Isso não vai nos levar para o reino. A segunda pergunta, a segunda questão que ele vai me dizer: olha, eu fui um vencedor, porque embora eu estava insatisfeito com a minha vida cristã, mas
eu me achegava junto ao trono da graça, Amém. para receber socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Não é olhar para a nossa condição e também desistir. Não, então já que é desse jeito, então, esse tanto de coisa, não, então não é para mim. Então, tudo bem, irmão, tá certo o que você está falando, está na Bíblia, é desse jeito que Deus traz. É assim mesmo, para ser um vencedor, é isso aí. Então eu estou caindo fora. Não, cair fora não. Me achegar junto ao trono da graça. Para achar socorro. Você precisa de socorro? Você está insatisfeito? Não está bom? Não está legal? Você tem que chegar junto ao trono da graça. Para achar ocasião. Isso, irmão, está inferido também uma vida de oração. Certo? É se achegar-se junto ao trono da graça para achar socorro. Como nós achegamos junto ao trono da graça? Não é audiência que você marca com o Lula lá, 3h15, você vai lá, com a Dilma, sei lá quem é. Não é. Achegar-se junto ao trono da graça é uma vida de oração. E você tem uma vida de oração. Certamente, um vencedor, o filho varão, era alguém que orava. Certamente. Se nós não oramos, nós não temos buscado e tentar ter uma vida de oração, certamente nós estamos no caminho que nós não nos tornaremos vencedores. 2 Timóteo 4,7. Anotem, mas não vamos ler, porque tem alguns versículos aqui que eu quero ler. Paulo, no final da vida dele, diz o quê? Combati o bom combate, guardei a fé. Irmão, uma coisa para nos tornar vencedores é uma vida de combate. É uma vida de luta. Lá como é que está a mulher? Sofrendo. Dores de parto. Tem luta naquilo ali. O dragão querendo comer a mulher. Aquele cenário de Apocalipse 12 é um cenário de guerra. É um cenário de luta. A vida cristã é uma vida de luta. É uma vida de combate. Nós vamos chegar no final da nossa vida. Eu combate um bom combate. Não vai ter vencedor em beira de praia. Eu me aposentei. Agora o meu negócio é lá na Bahia agora. Comendo, tomando. Não tem vencedor em beira de praia. Não vai ter. Se sua vida cristã tem sido beira de praia, você está no caminho para não ser vencedor. Combati um bom combate. Que combate? Você lutou pelo quê? Sua vida cristã foi de combater? Combater o quê? Você combateu o quê? É de combate. Amém. Filho varão, Diego vai dizer, minha vida foi de combate. Foi de luta. Minha vida inteira cristã foi de lutar. Eu não fiz outra coisa na minha vida cristã senão lutar. Então, aí eu quero ler aqui vários, vou citar, vou ler para os irmãos, porque a gente não estender muito o horário, tá? Já vão dar 9 horas. 2 Coríntios 10, 4, 5, anota. 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os nossos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Arma é para quê? É para passear, a arma. Você pega uma arma e você vai passear. Arma é para passear? Não. Arma é para lutar, irmão. Arma é para combater, arma é para guerrear. E ele está dizendo que as armas aqui não são carnais. Não são carnais. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Anotem aí, 1 Timóteo, capítulo 1, 18 e 19. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate. Vamos falar? Combate. Firmado nelas. Combate. Mantendo a fé, a boa consciência, porque alguns tentam rejeitar a boa consciência que era naufragar na fé. Então, quer dizer que não é todo mundo que vai chegar lá. A palavra de visão de Apocalipse 12 não é leite, não é papinha. A palavra de Apocalipse 12 é o quê?
quê? Não é todo mundo que vai chegar lá. E não vai chegar nela por quê? Por que não vai chegar? Vai naufragar na fé. Vai afundar. Vai afundar. Por quê? Porque não combateu. Não combateu, não lutou. Veio a situação, veio os problemas, você ficou parado, esperando. Não vai naufragar na fé. 1 Timóteo 6,12. De novo, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Pedro 5, 8, 9. Sede sóbrios, vigia. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhes, firmes na fé. Vamos falar? Resiste-lhes, firmes na fé. Olha só, irmãos, não está sofrendo só não, gente. Você acha que você é a única pessoa que está sofrendo? Não, eu tenho muito problema. Para, luta, tem que combater. Para que, vamos continuar aqui, ó. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmão, está todo mundo sofrendo. Está todo mundo passando por tribulação. Está todo mundo em desespero. O dia mau já chegou. Mas nós temos que combater. Nós temos que lutar. Efésios 6, 12, 13. Porque a arma porque a nossa luta. Nossa luta é? Então tem luta já. Ele está dizendo tem luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau já chegou. Não é o dia mau que vai chegar lá na grande tribulação, não. O dia mau já chegou. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Contra quem nós estamos lutando? Aí aqui tem outro detalhe. Diego vai dizer, eu lutei muito, batalhei, combati um bom combate, e eu lutei bastante. E vou te falar, contra quem eu lutei? Contra principado. A luta é contra principado. Perceba, a luta é contra, não é contra carne e sangue. A luta não é contra o seu esposo. A luta não é contra o seu filho. A luta não é contra o irmão. A luta não é contra isso, o chefe. A luta é contra principado, potestade, dominador do mundo tenebroso, coberto de treva, que domina, coberto de treva. Você vai lutar contra esse pessoal aí. Anjo de luz, o diabo se transforma em anjo de luz. Não é muito que por seus próprios ministros se transforma em ministro de justiça. Essas coisas que você vai ter que lutar. Príncipe, tem que lutar contra o príncipe. Tem que lutar contra a serpente, tem que lutar contra o dragão. Essa aí é a turma que nós temos que lutar. Aí perceba, como é que nós vamos conseguir vencer esse pessoal desse jeito que nós estamos? Com essa vida cristã que nós estamos levando. Como que nós vamos conseguir? Não vence, não vai vencer. Não tem jeito, é derrota. Vai ser derrotado, não vamos vencer. Eu fiquei muito alegre com o irmão Miguel quando ele. Não porque o irmão passa por isso. Na verdade é porque ele passa por isso. É porque, sabe o que é? Como o Wilson diz, às vezes parece que tem irmão, parece que é um gigante, né? Tem irmão que prega, você fala, esse irmão para ele não tem luta. Eu queria ser esse irmão passa por sofrimento. Mas o irmão Miguel, contando na experiência dele, irmão, eu vou para a África, dentro do moço, me bate uma opressão dentro de mim que eu quero voltar. Irmão Miguel, tá? Esse irmão que está lá cuidando de um continente, né? Estamos cuidando de uma pessoa, esse irmão está cuidando de um continente. E ele dizendo que tem uma opressão. Você chega na reunião oprimido. Satanás sempre do teu lado te oprimindo. Fica quieto, não fala nada. Essa reunião não
presta, essa irmã não está boa, esse irmão está oprimido. Você entra e sai oprimido da reunião. Não luta não, irmão. Não luta e sai dessa cadeira não. Não luta e compartilha, não luta e canta. Eu não quero cantar, você tem que lutar. Você chegou oprimido na reunião, você tem que lutar. Não tem outra saída para nós. Você vai ter que lutar, irmão. Tem que lutar, é luta. Opressão, porta do inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não iam prevalecer, mas que ia ter porta do inferno, ia. Mas também, e eu estou finalizando, mas também, esses inimigos que são invisíveis, eles se materializam. Os inimigos que são invisíveis, que é a potestade, tal, dominador, essa turma toda aí, eles se materializam. Se materializam em quê? Se materializa, por exemplo, você tem que lutar contra a fornicação. Né? O jovem, nossos jovens todos bonitos, todos reluzentes, meninas que se guardaram, meninos que se guardaram, só tem menino bonito nessa igreja. Nunca vi de jeito. Sério, não é? Só tem menino bonito nessa igreja, nunca vi de jeito. Você acha que você não tem que se guardar da fornicação, não? Você não tem que lutar? Você vai ter que lutar, ele está se materializando aqui. Porque o inimigo, ele vai lá na menina mais bonita da escola, da faculdade, a mais bonita de todas. Gente, o que é essa mulher? Não precisa. Essa mulher está flertando comigo mesmo. Está me lisonjeando, eu não acredito nisso. Tem certeza? Não é eu. Eu não acredito. E a menina já fica toda derretida, né? Não percebe. Não percebe que é Satanás. Não percebe que você tem que lutar. Não está percebendo. Tem que lutar contra o namoro. Todo mundo namoro. Tem que lutar, irmãos. O jovem precisa lutar contra isso. Antigamente, né, até antigamente falando a mãe da Arlete. 30, 40 anos atrás, os homens eram como os homens de hoje? Não. Eram homens que respeitavam as mulheres. As meninas também, meninas decentes, se vestiam decentemente. Né? O beijo demorava a acontecer. Irmão, você acha que hoje, na era que nós estamos, você vai namorar, você vai ficar só no beijinho? O menino vai ficar só no beijinho, gente? Só se você for bobo, só se você for bobo. Esse menino não vai ficar só no beijinho. Essa menina não vai querer só beijinho seu, gente. Aí você quer um pirulito todo chupado? Porque é assim, os meninos, ele quer pegar todas, mas na hora de casar ele não quer o pirulito todo chupado, não. Ele não quer. As coisas são invisíveis, você tem que lutar contra o divórcio. Hoje em dia bagunçou, virou bagunça, está tudo bagunçado, e nós estamos preparando uma mensagem para falar sobre divórcio e segundo casamento. Amém. E é coisa pesada. Amém. Depois que eu ouvir essa mensagem, você vai falar bem assim, eu não queria nem ter ouvido essa mensagem. É pesado. Mas hoje em dia, casa descasa é uma bagunça. Isso não é o inimigo que você tem que lutar? Tem que lutar, irmão. Traição virtual, hoje não é mais possível nem ser mais físico, na internet, hoje você fica pendurado lá na internet. Paulo diz que guardou a fé. Homossexualismo. Lutar, isso é normal, tem igreja de gay hoje, tem igreja de tudo quanto é, todos os gostos. Alexandre me mandou agora, igreja do boate, igreja do boate, só que na hora lá não tem pegação, é pregação. Olha isso. A igreja é boate, não tem pegação, tem pregação. Você vai lá, minha amiga, desfruta da carne, aquele negócio todo, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Não, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Aí você não está cheio da palavra? Mas pelo menos eles estão fazendo tudo para alcançar as pessoas. Tudo não é de Deus, né? Vocês não falam de amor? Qual o problema? O homossexualismo, qual o problema? Irmão, não venha falar comigo negócio de novela, que bagulho. Porque eu acho engraçado. O crente fica reclamando. Mas
você já viu a Babilônia, duas senhoras de idade se beijando, mas está pendurado na nojeira. Nojeira. Você está dando audiência? Sabe como é que a Globo faz? Se a novela não dá audiência, eles encurtam. Eles encurtam a novela e ela acaba em poucos capítulos. Mas quando a novela dá muita audiência, eles inventam história para a novela prolongar mais. Se essa novela, como todo mundo diz, que até os católicos, está todo mundo falando mal da novela, se a novela fosse tão ruim assim, já tinha acabado. Mas a audiência está lá no pico. Você está assistindo essa nojeira. Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? É porque nós não vemos o mundo espiritual. Esse é o problema. Você vai lá, você está lá entupindo a sua mente. O que é que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 14, 15? Eu vou adorar a Deus com o espírito, mas vou adorar a Deus também com a mente. Aí você está se entupindo de música mundana, maligna. Sertanejo, não sei o quê, rock nacional, não sei o quê, letra boa. Você está se entupindo. Mas sabe o que acontece? Sabe, você ia acreditar que aquilo é do diabo, sabe por quê? Se quando você colocasse o fone de ouvido estourasse seus títulos. Todo crente que ouvisse música mundana, quando ele colocasse no ouvido e estourasse os títulos, aí ele ia falar, ixi, é do diabo. Você não vê toda vez, mas sabe o que acontece? Você vai ouvir música mundana e não vai acontecer nada. Porque você não está vendo o mundo espiritual. Isso, você não está vendo o mundo espiritual, mas isso está te matando. Olha para a tua vida, e isso está te matando. Você está sendo consumido por essas coisas. Você fica pendurado na nojeira da novela. Eu nunca vi. O que vai acontecer comigo? Inclusive, amanhã eu vou para a reunião. Não tem problema nenhum. Eu assisto. Inclusive, irmão, eu quero te pregar aqui para você. Eu assisto a das 12, a das 14, a das 15, a das 17 e das 18. E eu vou para a reunião. Não tem problema. Esse é que é o problema. Nós não vemos o mundo espiritual. Nós não conseguimos ver. Né? Ontem lá a gente falando, né? Você vê toda a coleção do Harry Potter. Ó, do sul dos livros. Mas depois que você termina de ler um volume daquele, você morre? Morre? Acontece uma catástrofe na sua vida? Não acontece nada. Mas é por isso que você não dá importância, porque você não está vendo. Nós não vemos o mundo espiritual, nós não vemos, nós achamos que isso é assim. Que bobagem é essa? Irmãos, nós temos que lutar. Amém. A Bíblia diz que as armas não são carnais, mas poderosas em Deus para anular sofismo. O que é sofismo? Argumento, um monte de coisa. Hoje está aí, a internet para todo mundo. No seu quarto, internet. Sofismo, um monte de gente fala um monte de besteira. Na internet, um monte de gente fala um monte de besteira. E você está lá ficando aquilo. Não, mas é só para me ficar informado. É só para me informar. Apesar, afinal de contas, nós não podemos ser cristãos bitolados, né? Nós precisamos nos informar das coisas. Aí é o diabo, ó. Mas nunca tinha pensado sobre isso. Nunca tinha pensado sobre isso. Irmãos, vamos ter cuidado. Essas seriam todas as respostas do tio. E aí, eu tenho 3 minutos que eu quero terminar 9h15. Eu sempre procurei mexer no Espírito. É outra resposta que ele vai dizer. Irmão, olha, eu sou vencedor. O que eu fiz? Eu sempre procurei mexer no Espírito. Está lá em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Umas foram honestas e outras foram prudentes. Uma se preocupou em encher a vasilha, outras não. Achou que na última hora ia dar. Não deu. Não deu. Eu multipliquei meus talentos. Mateus 25, na parte 14. Irmão, nós temos que servir, irmão. Irmão, entenda isso. O Senhor te chamou para você servir Ele. Para você cooperar, você era um inútil, imprestável. Você não servia para nada. Você ia ser lançado no inferno. Deus te chamou para servir, para cooperar. Perceba isso. E tem tanto serviço na igreja, buracos na igreja. Sabe quem é a culpa sua? Porque eu sou o corpo inteiro? Não, eu sou o dedo mindinho. O Jacó é o pé. O Cristiano é os braços, mais fortes, né? O outro é a perna, irmão, mas cada um faz a sua porção. Quando não eu desempenho
uma resposta que o dinheiro daria. Irmão, eu multipliquei meus talentos. Não enterrei, não fiquei dando desculpa, dizendo isso. Eu não tenho desculpa. Eu multipliquei meu talento. Inclusive, nessa parábola mostra isso. Ele dando desculpa. Não, eu sabia que o Senhor ia acontecer isso comigo e tal. O Senhor era ruim. Eu enterrei. Ele deu desculpa. Eu não trocava as reuniões por nada. Isso aqui eu falo de boca cheia. Eu nunca troquei. Zain está aqui. Nunca troquei uma reunião da igreja por nada. Ah, não, mas vamos, eu tenho que sair para a diversão. Nunca trocamos uma reunião, nem mesmo pelo lazer. Nunca troquei reunião pelo lazer. A mulher, os cristãos, o filho varão sai da igreja. O filho varão sai da igreja. Nem todos que estão na igreja serão filho varão. Mas o filho varão sai da igreja. Hoje tem gente dizendo que nem precisa nem da igreja mais. Não precisa da igreja. Hoje, José tinha igreja. Olha onde a pessoa vai. José tinha igreja. Olha onde a pessoa vai. Nós precisamos valorizar, irmãos. Amém. Nós precisamos valorizar. Lá em Apocalipse 3:10, depois os irmãos lerem. Tá? Apocalipse 3:10. Outra característica. Eu invocava muito. Amém. 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 Apocalipse 3:8. Não negastes o meu nome. Amém. Eu não era um super irmão. Vou falar, cara. Eu estou te falando tudo isso aqui porque parecendo que eu era um super irmão. Não era um super irmão. Eu errava. Mas sabe o que acontecia? Eu tratava. Amém. E aquelas 3 características lá de Apocalipse 12. Eles venceram por quê? Por causa do sangue. Não é porque não errava. Não é porque era super irmão. Mas quando errava, tratava logo. Amém. Eles venceram também por causa do testemunho da palavra. Ricardo, eu me tornei um vencedor por causa do testemunho da palavra. Eu preguei o evangelho. Eu procurei testemunhar. Procurei andar de modo digno. Afinal de contas, eu era embaixador. Eu era embaixador de Cristo, eu estava representando Cristo. Eu não podia andar todo esculachado, andar de qualquer jeito. Afinal de contas, eu estava representando Cristo. E eu não amei a mim mesmo. Eles venceram por causa do sangue, testemunho da palavra e não amaram a própria vida. Apocalipse 12:11. Não amei a mim mesmo. Eu tive que me negar. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Todas essas respostas serão dadas pelo Diego. Senhor Jesus. E vamos ficar de pé? E a gente aproveitar então para nós compartilharmos e vamos ler 1 Coríntios 15:57 juntos, para a gente finalizar. Glória a Deus. 15:57. Bem, irmão, gente como nós, você tem que lutar contra essa turma toda aqui. Nós vamos vencer? Vamos vencer. Amém. Vamos. Amém.